bom dia! Está começando mais um Cultura e Chá para você, dona de casa, você trabalhador. E hoje falaremos sobre o estado de Mato Grosso. Mato Grosso, para quem não conhece, é aquele estado onde tem o Pantanal, mas Mato Grosso não é só Pantanal. Tem muita cultura, tem muita diversidade de comida, tem muitas lendas também e tem um grande escritor que fez muito sucesso. E eu quero convidar para começar o nosso programa de hoje o grande Manuel de Barros. Seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Senta aqui. Bom, seu Manuel, o senhor então é mato-grossense raiz? Sim, eu nasci no Mato Grosso, na capital de Cuiabá, em dezembro de 1916, e tô aí. E quando deu o auge da sua fama? Quando o senhor foi consagrado a poeta? Bom, o meu primeiro livro publicado foi o Poemas 100 Canções, o qual eu publiquei junto com com meus 20 amigos, e esse livro ficou com a principal característica minha, que foi eu que escrevi, junto com meus colegas. E também foi a que concebeu para mim o prêmio Orlando Dantas, em 1960, em que eu ganhei o prêmio. Que interessante. E de onde vinha tanta inspiração assim para escrever as suas obras? Bom, a principal inspiração que eu tenho é da natureza. Eu sempre busco, quando eu estou escrevendo, algum elemento coesivo da natureza, algum elemento da natureza. Por exemplo, porque tipo assim, eu nasci na capital cuiabana e logo fui morar no Pantanal. E a beleza do Pantanal fez com que eu me inspirasse na natureza, desde meus 13 anos, quando eu comecei a escrever. Fazendo uma pesquisa sobre a vida do senhor, eu vi que escreveu mais de 20 livros, entre eles Face Imóvel, O Guardador de Águas, etc. Qual o senhor considera mais significativo? Bom, o mais significativo na minha obra foi o Guardador de Águas, em que ele me deu o prêmio Jabuti em 1960. Esse foi um dos livros que eu mais gostei de criá-lo, né? E também foi o que me deu mais ênfase na minha carreira. E o senhor viajou muito durante a sua carreira? E para onde o senhor foi, se viajou? Bom, antes de eu começar minha carreira de escritor, eu tinha nascido em Cuiabá e depois, quando eu completei 1 ano de vida, eu fui morar no Pantanal. Até os meus 12 anos eu morei lá no Pantanal, aí depois eu fui morar no Rio de Janeiro. Até os 18, eu terminei meus estudos lá, aí eu fui morar na Bolívia e no Peru. Lá eu fiquei um determinado tempo e depois eu fui para Nova York. Morei 1 ano só, estudei cinema e artes. Um dos principais pintores que eu estudei lá foi o Pablo Picasso. E durante esse tempo todo, o senhor só escreveu ou tinha mais alguma distração? No meu período em que eu não estava escrevendo algum livro ou lendo algum jornal, eu buscava estar mais no meio natural, indo para minha fazenda, cuidando dos meus animais, estando junto mais com a minha família, assim. Nas minhas pesquisas que eu fiz sobre a vida do senhor, eu vi que o senhor morreu com problemas intestinais. Quer comentar sobre? Brincadeira, não vamos falar sobre isso. É um programa bem astral, não vamos falar sobre coisas tristes. Muito obrigada pela presença do senhor, agradeço mais uma vez. E agora, vamos falar sobre lendas. Quem não gosta de falar sobre lendas, né? Às vezes dá um frio na espinha, mas é muito interessante. Vamos receber agora no nosso estúdio um casal raiz do Mato Grosso, que contará para nós essas famosas lendas dessa região. Bom dia! Bom dia. Obrigada pela presença de vocês, é de suma importância para nós. Eu quero que vocês contem um pouco para a gente como eram as coisas naquele tempo, o que vocês faziam, o que gostavam de comer, por exemplo. Bom, antigamente nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, né? Então nós saía com as vizinhas, nós ia nas casas de vizinha, não tinha televisão, nós cuidava da nossa horta, né? Ia pescar e entre outras coisas.
Nós mates, nós saía caçar pacu, pescar pacu, né? Porque nós gosta de pescar, matar em champ, fazer um pirão, comer, né? Nós também caçava pacu no mato, caçava tudo. Era massa. E lendas? Porque aquele tempo era um tempo que contavam-se muitas lendas. Vocês conhecem alguma e pode contar pra gente? Olha, antigamente uma lenda que ficou muito famosa, né? É a lenda da cabeça do pacu. Falava que o homem que vinha pro Mato Grosso e comia cabeça de pacu, ele casava com uma cuiabana, não saía mais do Mato Grosso. E o homem que era casado e comia cabeça de pacu, ele ficava sempre aqui no Mato Grosso, não saía de jeito nenhum. Então os homens de hoje em dia que quer ficar aqui no Mato Grosso, é só comer cabeça de pacu que você casa com uma cuiabana. Então você que quer casar com uma cuiabana e não sabe como, nem precisa fazer macumba. É só comer cabeça de pacu e pronto, seus problemas estão resolvidos. Sem contar que, vai ficar no Mato Grosso. Eu como gostava de pescar, né? Eu ia lá pro Cuiabá, tinha uma lenda do minhocão. Minhocão era um minhocão muito grande, que afrontava todos os pescadores lá. Todo mundo tinha medo do minhocão. Era um minhocão, ele quando tava faminto, ficava brabo, né? Ele ficava derrubando todos os barcos dos pescadores, devorava os pescadores. E dizem aí que quem via o minhocão ficava louco, de tanto medo, ficava louco. Era brabo. Você, meu caro trabalhador que está nos assistindo agora, se for pescar no Rio Cuiabá, já presta atenção. Não deixa o minhocão bravo, senão já sabe, vira história. Quero agradecer a vocês mais uma vez pela presença de vocês. Eu que agradeço. Foi muito importante. Você precisa só chamar. Opa! Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito das lendas contadas aqui. Mas agora, dando continuidade ao nosso programa, vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a culinária mato-grossense. Vamos lá! Então agora vamos ver um pouquinho mais sobre a culinária do Mato Grosso. Estamos recebendo agora no nosso estúdio os culinaristas Jennifer e Luiz, que nos ensinará um pouco sobre a cultura do estado de Mato Grosso na culinária. Jennifer, como que prepara o chá com bolo, é assim? Bom, aqui na nossa região nós pronunciamos chacobolo. Bom, o chacobolo, ele surgiu após a Guerra do Paraguai e tem forte influência dos povos indígenas. Daí se origina a utilização de matérias nativas. Por exemplo, o nosso ingrediente principal do nosso bolo, que é o fubá de milho, e o nosso chá mate. Bom, eu vou ensinar agora a vocês como preparar o nosso bolo de fubá. Nós utilizamos 3 ovos inteiros, 1 copo de americano de leite, 2 colheres de fermento, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres de trigo e 2 xícaras de fubá e 1,5 copo de óleo. Mistura tudo e põe para assar. E no Mato Grosso só tem o chá com bolo ou tem outras coisas também? Bom, o nosso cozinheiro pode explicar melhor para vocês. Bom, não tem só o chá com bolo, tem entre outras comidas típicas como Maria Isabel, arroz com piqui, a famosa galinhada, o carreteiro, entre outros. Sim. E que horas a gente pode experimentar essa delícia? Bom, eu já deixei preparado aqui, pode se assentar e experimentar o nosso delicioso chacobolo. Vou ser bem sincera, hein, gente? Gente, sem palavras, é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Parabéns pra vocês. Eu recomendo que vocês façam em casa, porque realmente é muito bom e serve como lanchinho da tarde para as crianças. Muito bom. E agora quero chamar o intervalo e daqui a pouco voltamos mais com cultura e chá.
Voltamos ao nosso intervalo e agora vamos lá com a nossa repórter Larissa Silva, que entrevistará nossa querida historiadora Joyce. Oi, Larissa! Isso mesmo, Glória. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu estou aqui diretamente de Nova Mutum com a mestre em História, Joyce. Joyce, eu gostaria que você falasse um pouco mais pra gente sobre a história do Mato Grosso e alguns fatos marcantes da história desse estado. Bom dia, Larissa. Então vamos lá. Primeiramente, no início do século XVI, quando começaram as colonizações portuguesa e espanhola, o estado de Mato Grosso, na verdade, era território espanhol, não pertencia à coroa portuguesa. No entanto, no início do século XVIII, em 1718, o bandeirante Pascoal Moreira Cabral Leme, em uma das suas expedições, ele encontrou enormes jazidas de ouro na região, a qual começou uma corrida pelo ouro do estado, começando então um povoamento mais intenso nessa região, tanto de portugueses quanto de paulistas e pessoas que eram do litoral brasileiro. Obviamente, os espanhóis tentaram assegurar o domínio da região em alguns conflitos, mas ainda assim a presença portuguesa começou a ser marcante nessa região. Também tinha alguns conflitos com os indígenas, né, uma presença muito forte das tribos indígenas do estado nesse período. No ano de 1725, essa região ganhou o nome de Arraial de Cuiabá. Em 1726, esse nome foi alterado para Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, tendo a economia fortificada pela extração do ouro, né, que era enviado a Portugal. Em 1748, Mato Grosso se tornou uma capitania, que antes pertencia à capitania de São Paulo. No primeiro reinado do Brasil, deixa de ter o status de capitania e passa a ter o status de província do Mato Grosso. Outro fato marcante foi durante o período regencial, entre o primeiro e segundo reinado, em que houve a Rusga, que foi uma revolta nativista na região em que vários matogrossenses começou uma matança de portugueses. Posteriormente, a coroa enviou alguém para reprimir essas revoltas e os líderes foram enforcados, mas foi um fato muito marcante na história de Mato Grosso. Durante o segundo reinado, outro grande destaque da história do estado foi a participação do Mato Grosso na Guerra do Paraguai. Na verdade, as tropas paraguaias invadiram a região, chegaram a dominar por quase 2 anos, mas os soldados matogrossenses foram muito aguerridos e corajosos, retomaram a região, né, tendo grandes destaques aí para o Barão de Melgaço e também depois o Visconde de Toné relatou esses fatos, né, em seus livros, que é um grande destaque na literatura brasileira. Fora a Guerra do Paraguai, logo depois que foi proclamada a República, a província deixa de ser uma província para ser estado de Mato Grosso. A economia tinha decaído um pouco, mas logo depois voltou a crescer com a instalação das ferrovias e também dos telégrafos e a exploração e o cultivo da erva mate e também do gado. A economia crescente se desenvolveu bastante. Até 1977, os dois estados eram ainda unidos, né, o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essa divisão ocorreu em 1977, mais pelo desejo do Mato Grosso do Sul do que do estado de Mato Grosso. Foi dividido por questões socioeconômicas e ficou só 33 municípios no estado de Mato Grosso. Obviamente agora nós temos um número muito maior de municípios, provando que o estado cresceu muito economicamente devido também à grande colonização sulista, que foi incentivada durante o período do regime militar, a partir de 1970, e cresceu também muito mais em 1980, porque aqui no estado de Mato Grosso era a oportunidade de conseguir terras para o pessoal do sul, a qual hoje nós temos aí uma mistura muito grande cultural, provando que a diversidade cultural e econômica do estado de Mato Grosso cresce cada vez mais e é um ponto muito positivo para a nossa história. Muito obrigada, né, sua ilustre presença aqui no nosso programa e parabéns. Obrigada. E é isso aí, Glória, com você aí nos estúdios. Vamos receber agora queridos dançarinos que explicarão um pouco para a gente sobre a dança do estado de Mato Grosso. Eles são catireiros e vão explicar um pouco para a gente sobre como se originou a dança da catira. Bom, a dança da catira, ela é uma dança que foi criada pelos bandeirantes, né, pela colonização do Brasil,
por bandeirantes e peões que dançavam nas suas horas vagas para se divertir. Ela é uma dança folclórica brasileira e é isso, minha senhora. E você dança há muito tempo? Olha, eu danço há 10 anos. Comecei desde os 7 anos, tenho 17. Aí vou passando de vô para pai, de pai para filho, e com certeza vou passar para meus filhos, que é uma cultura assim, bem boa, entendeu? Pratica ali o físico, é uma cultura muito top. Então, agora, para não ficar só em palavras, dancem um pouco pra gente ver como que funciona. Com toda certeza. Estamos agora recebendo as meninas que dançaram um pouco de Siriri Cururu. De onde essa dança se originou? Essa dança é originada dos indígenas. Ela existe há mais de 90 anos e essa cultura, ela foi passada de geração em geração, de pai para filhos. E há quanto tempo vocês praticam? Desde criança. Dança um pouquinho pra gente ver. Vem homem pantaneiro, mulher do meu Pantaná, na roda do siriri, do ururu vem rodar. Vem homem pantaneiro, mulher do meu Pantaná, na roda do siriri, do ururu vem rodar. Aê! E é com essas belíssimas imagens que terminamos o nosso programa de hoje. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Porque fica de vigia, pra ver quem passa de noite pra ela e conta de dia. Sabia por que não dorme? Porque fica de vigia, pra ver quem passa de noite pra ela e conta de dia. E direito cargueiro, feijão sem sal. 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 Venha homem pantaneiro,